Enquanto isso, quero que vocês abram a apostila na página 174. Né? Para quem chegou depois e eu não tinha falado, boa tarde. Tá? É a apostila ainda do primeiro bimestre, tá, gente? Ainda. Tá? Que é o biociclo marinho. Tá bom? Biociclo marinho. Oi. Tá? O Isaac. Tá? É aquele referente aos mares e oceanos. O biociclo de água doce, tá? É aquele referente aos rios, lagos, lagoas, até uma poça d'água. Tudo que é formado por água doce. Tá? Então, nós vamos ver quais são as condições aí, né? E os seres vivos que vivem ali, como eles se relacionam dentro desse lugar, tá bom? Vocês viram que eu fiz um resumo e mandei um resumo para vocês. Vocês já abriram esse resumo? Quem já abriu? Eu. E deu uma olhada lá, né? Sim. Então, o que que eu fiz? Tá? Tudo que tem naquele resumo é o que está aqui na apostila, ok? Então, não tem assim nada fora daqui. Então, tá bem facinho, né? Então, vamos lá. O biociclo marinho, tá? Ele é formado, como eu falei, pelos oceanos, mares, né? E a faixa até a faixa litorânea, que é aquele lugar no qual a gente, quando vai na praia e nada, tá? É a parte litorânea, né? Que é aquela próxima da costa, tá? Mais profundo, aonde você tem grandes profundidades, cerca de 2.000 metros, 3.000 metros, tá? É chamada de região abissal. Abissal significa abismo. Então, são os abismos no fundo do mar, tá? É, São, assim, grandes profundidades, podem chegar até a mais de 5.000 metros de profundidade. Tá? Nessa faixa litorânea, né, que vai até cerca de mais ou menos, até 2.000 metros, tá? Você tem também uma divisão, né? Ao nível do mar, ali na parte da areia, é 0 metros de água, tá? De 0 metros até 200 metros de profundidade, se chama zona mesopelágica, ou só pelágica, tá? De 200 metros até 2.000 metros de profundidade, se chama zona batipelágica. E abaixo de 2.000 metros é que vem a zona abissopelágica, ou só a zona abissal, ok? Se vocês olharem as imagens da página 174 e da página 175, o que que vocês podem observar com relação aos seres vivos desses lugares? Quem pode me dar uma resposta? Ninguém. Ops. Cri, 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 cri. Vamos lá. Os mesmos seres vivos que existem na zona litorânea são os que estão mais profundo? Sim ou não? Não? Não. Não, né? Aonde existe uma maior quantidade de seres vivos?
Mais na superfície ou mais profundo? Mais profundo? Profundo. Tá. E aonde você tem uma maior variedade? Né? Mais um número de... Isaac, fecha o seu microfone, está dando eco, meu anjo. A hora que você for responder, você abre. Tá? Aonde eles são assim, existe um maior número de indivíduos diferentes? Mais na superfície ou mais para baixo? Para baixo. Oiê. Mais para baixo? Então, quando você acha que quanto mais fundo vai ficando, eu tenho uma maior variedade de peixes, maior variedade de plantas, maior variedade de tudo? Na superfície. Na superfície ou mais para baixo? Superfície. Acho que é. Então, vamos pensar. Para existir plantas, eu tenho que ter a luz do sol. Sol? Ótimo. Aonde eu vou ter o maior número de plantas? Mais na superfície do mar ou mais lá no fundo? Na superfície. Por quê? A luz do sol chega na superfície e ela chega lá no fundo também? Não. Sim. Não. Então, o que que acontece? Para que eu tenha um grande número de vegetais, quanto mais raso for, maior vai ser o número de vegetais que eu vou ter, certo? Concordam? Sim. Tá. Se eu tenho um grande número... Espera que meu marido engasgou com a água aqui, gente. Pode tossir, Bê. Passou? Se eu tiver um grande número de vegetais, eu vou ter um grande número de animais que comam vegetais? Sim ou não? Gente, acorda, pelo amor de Deus. Se eu tiver um grande número de vegetais, eu vou ter um grande número de animais que podem comer esses vegetais? Sim. Tá. Se lá no fundo do mar, eu não tenho vegetais, eu vou ter animais que se alimentam de vegetais? Sim. Ah, tá. Preste de novo atenção no que eu perguntei. Se lá no fundo, nas grandes profundidades, eu não tenho vegetais, eu vou ter animais que comam vegetais? Não. Não. Ah. Né? Quanto mais animais que comem vegetais eu tenho mais alimento para os animais que comem outros animais, certo? Sim. Ótimo. Então, aonde eu vou ter mais animais que comem outros animais? Mais para cima ou mais lá no fundo? Nas profundidades. Mais na profundidade. Mais pro... Nas profundidades. Tem certeza? Na superfície. Por que na superfície, Luan? Porque vai ter várias algas para os peixes comerem. Aí predadores poderão comer os peixes. Ok? Então, vamos revisar isso. Quer dizer, os tubarões comerem os peixes, né? É isso que. Os tubarões não estão lá nas profundezas, eles estão ali no meio, ó. Entendeu? Então, presta atenção. Quanto mais para fundo a gente for, menor é a variedade de animais. Tá? Enquanto lá mais para o raso, eu tenho inúmeros tipos de algas, de plantas aquáticas, milhares de peixes que se alimentam delas, tem o zooplâncton, tem o fitoplâncton. O que é zooplâncton e fitoplâncton? São... fito significa vegetal, zoo, animal. Então, são larvas de pequenos animais,
microcrustáceos, aqueles minúsculos mesmo que a gente mal vê, né? São pequenas algas microscópicas, tá? Que não dá para ver a olho nu, então só vão estar na superfície, na parte, né, onde bate mais luz. Conforme você vai descendo e vai indo mais para o fundo do mar, e a luz vai diminuindo, o número de algas também vai diminuindo. Então, o número de animais que comem essas algas também vai diminuindo, são menos os que conseguem chegar mais fundo. E por estarem em menor quantidade de algas lá, vai ter menos que vai comer lá também. Até chegar um ponto onde não bate luz. Não bateu luz, eu não tenho mais algas e outras plantas aquáticas e não vou ter animais herbívoros. Tá? Voltando lá para o raso, tá? Se eu tenho bastante animais herbívoros que se alimentam dessas algas e desses fitoplânctons, eu vou ter bastante animais carnívoros. Quanto mais eu for para baixo, também vai diminuir. Tá? Até que chega nessa zona abissal, onde eu só tenho animais, peixes, que se alimentam de restos de outros peixes, ou um ou outro que, porventura, se aventura a ir lá para o fundo sem querer. Tá? Ou porque está doente, alguma coisa assim. Né? Mas a escassez de alimento a altas profundidades e de seres vivos é muito grande. É por isso que esses peixes abissais, eles são muito estranhos, né? E além disso, eles apresentam um fenômeno que se chama bioluminescência. É a mesma coisa que os vagalumes têm, né? Eles têm a capacidade de produzir uma luz própria. Então, aquele desenho animado que você vê lá no Nemo, onde você tem aquele peixe com uma lanterninha pendurado na testa, ele existe de verdade. Não é invenção do desenho. Tá? Existem outros que parecem uma discoteca, né? Brilham de todo quanto é cor. Existe sim. Desculpa. Por que que eles têm essas cores? Que é para atrair. Tá? É para atrair outros peixes. Então vai em direção à luz. E aí eles conseguem comer. Tá? Ok? Ok. Muito bem. A fonte de energia primária dos seres vivos na Terra é o Sol. É o Sol porque a luz do Sol, tá, que chega tanto na superfície da Terra quanto nos oceanos, tá, até mais ou menos 200 metros, é fundamental para que as plantas realizem a fotossíntese. Tá? Se a planta não realiza a fotossíntese, ela não produz, né, o seu alimento. Não tendo alimento, ela vai morrer. Se as plantas morrerem porque não conseguem fazer fotossíntese, os animais herbívoros vão morrer também porque não têm o que comer. Isaac, o microfone está dando eco. Ah, foi mal. Oi? Isso. Tá? A fotossíntese faz com que a planta produza a glicose, que é um açúcar, tá? E oxigênio. Então, o ar tem oxigênio também, porque existem plantas. As algas aquáticas fazem isso, tá? Tanto no oceano quanto nas águas doces, né? Nos ambientes de água doce. Então, elas são responsáveis pela liberação de oxigênio, tá? Através da fotossíntese. Ok? Ok. Aqui no desenho pequenininho da página 175, vocês têm uma fotografia de microscópio que mostra o fitoplâncton, que são essas algas microscópicas. Tá? Aonde?
no quadradinho do lado direito da página 175. Ah, tá, achei. Eu comecei, Isaac, eu estou no meio, tá? Vamos lá. Virando a página aqui, tá? A preocupação com o biociclo marinho, tá? Gente, existem, o homem, né, tá destruindo o meio ambiente de diversas formas. Mas uma das coisas que mais preocupa no mar é o derramamento de petróleo, tá? Às vezes é acidental, eu sei, mas esses acidentes custam milhares de vidas dos seres marinhos, né? Peixes, aves que pescam, né? Tartarugas marinhas, leões marinhos, focas, tá? Tudo fica impregnado de óleo, daquele óleo preto, que é viscoso, é grudento, e tampa os poros deles, e aí eles não conseguem respirar e morrem intoxicados. Então é uma judiação, né? Além disso, né, tem o lançamento de esgoto, tá, nos oceanos. Toda água que a gente usa no banheiro, nas indústrias, de lavar calçada, de lavar carro, da pia do nosso banheiro, tá, da pia da cozinha de lavar louça, toda essa água, ela vai para um sistema de esgoto e ela vai parar no oceano. Toda a água que cai num rio vai desembocar no oceano. E aí, fora isso, tem os resíduos sólidos, as garrafas PET que vão parar no bueiro, né, as latinhas que o povo joga pela janela do ônibus, o papelzinho de bala, o chiclete mastigado, a bolinha de papel, a sacolinha do mercado, vai tudo parar lá no oceano. E aí você tem tartarugas que acham que a sacolinha é uma água viva e tentam engolir ela e morrem asfixiadas. Canudos plásticos, tá? Que as tartarugas também tentam morder e entram pelas narinas, né? Além, sabe, de outros, sabe, tubarões que tentam engolir garrafa plástica, ou às vezes até engolem, achando que é um peixe que está nadando, sabe? Então, a gente tem que começar a pensar muito nisso. Eu estava agora há pouco na aula do sexto ano e um dos alunos mencionou a questão de, nossa, em pouco tempo, a praia fechada para a população, já apareceram golfinhos. Gente, o lugar deles, é a casa deles, e o homem, além de invadir a casa deles, ainda destrói. Então a gente tem que começar a parar e pensar um pouquinho nisso, né? Tá? Então, são problemas, é uma preocupação muito grande, né? E a gente tem que fazer, né, a nossa parte para que não chegue lá. Né? Então, descartar corretamente os resíduos sólidos nos lugares certos, né? Exigir que haja na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, o tratamento do esgoto que vai ser lançado no rio. Tá? Sempre que possível, reciclar, né? Reutilizar, né? Não comprar coisas que poluem ou não usar coisas que poluem. Tá? Como, por exemplo, bolinhas de isopor, placas de isopor para fazer maquete. Esquece isso. Tá? Não precisa delas. Vocês têm outras alternativas que vocês podem estar usando. Ok? Virando a página aí, 177, né? Quem vive no biociclo marinho? Era uma infinidade de animais. Se vocês forem olhar na internet, lá em imagens, animais que vivem no mar, ou seres que vivem no mar. Nossa, gente, é uma infinidade enorme, sabe? Vocês falam, nossa, eu não acredito que existe tudo isso, tá? Então vocês têm algas, vocês têm tubarões, baleias,
peixes de diferentes formas, lesmas, são chamadas de lesmas marinhas, são parentes das lesmas da terra, né? Estrelas do mar, cavalos marinhos, nossa, uma infinidade. Tá? Então, e existem muitos que já foram extintos, como o selacanto, por exemplo. Se bem que existe uma dúvida aí, talvez achem ele ainda aí, por aí. Tá? Ok? Rios, lagos, lagoas, poças d'água são chamados de água doce. Se na água do mar tem sal, na água doce tem açúcar? Hã? Fiz uma pergunta. Não. Não. Tá? Tanto a água do mar, ou salgada, quanto a água doce, tem sal. Tem sais, de diferentes tipos. A diferença é, a concentração de sais na água do mar é muito, muito maior que na água doce. Tá? Então, na água doce existe uma pequena concentração de sal. Ok? Ok. Ok. Existem uma variedade muito grande também de animais de água doce, tá? E uma variedade muito grande de plantas, né, que não existem no mar, como, por exemplo, a Vitória régia, tá? Os aguapés, né, que são aquelas que ficam flutuando em lagoas, né, enormes, tem bastante na Amazônia também, nos rios da Amazônia. Tá? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, tá, é que dentro da água doce, a variedade pode não ser tão grande, né? Não tem essa variedade tão enorme, mas você tem um número muito grande de diferentes tipos de peixes, né? E você tem alguns répteis, né? Alguns mamíferos e algumas aves, tá? Mas deixa uma coisa bem clara. Os mamíferos, os répteis e as aves não vivem submersos como no mar, tá? Eles passam pequenos tempos dentro da água ou se alimentam do que tem na água doce, como as aves, tá? Que vivem na margem, né? E comem os peixes da água doce, tá? Jacarés, né? Tartarugas, algumas cobras, como a sucuri, que vivem na margem e passam um tempo, né, na água doce. No mar, tá? Que mamíferos você pode encontrar no mar? Quem sabe me dizer um? Baleia. Baleia. Muito bem. Tá? Algum outro que vocês lembram? Golfinho. Golfinho. Tá? Atenção. Os animais marinhos e de água doce, isto é, que vivem dentro da água, como os peixes, respiram por brânquias. Tá? Então, a respiração é branquial. No caso dos mamíferos, tá? Como tartarugas, tartaruga é réptil, como as baleias, os golfinhos, né? De aves, como o pinguim, né? Ou de répteis, como as tartarugas marinhas, continuam respirando através de pulmões. O que acontece é que o pulmão tem uma capacidade muito grande de armazenar ar. Então, eles vêm para a superfície, enche o pulmão de ar e mergulham. E aí consegue ficar até horas embaixo da água. Quando esse oxigênio está acabando do pulmão, eles sobem na superfície de novo, pegam mais oxigênio e afundam novamente. Ok? Ok, alguma dúvida?
Não. Não? Eu Ninguém tenho uma. pode fazer, Vitor. O que acontece se esses animais que respiram aqui na atmosfera da Terra, eles não ficarem na água e sim só na Terra? Você está falando, por exemplo, a baleia? É, Sobrevive, mesmo sem água? mesmo sem água. O grande problema é, ela não desenvolveu patas, né? Uhum. Então, essa seria uma grande dificuldade para ela, né? E o tamanho, né? Você imagina uma baleia atravessando a rua? É uma brincadeira, mas que dá para fazer pensar, né? Então, assim, É. Eu já entendo. o tamanho dela, né? E o fato dela não ter patas dificultaria muito a vida dela aqui, tá? Além Ah, disso, uma outra coisa, né? A pele dela é muito fina, tá? Para sobreviver, não tem a proteção dos raios solares, né? Mas se ela tivesse essas adaptações, tá? O fato dela viver na água não é por causa da respiração. Se você levar em conta essa respiração só, ela viveria tranquilamente, como tanto ela quanto as tartarugas marinhas, quanto os golfinhos, né, leões marinhos, pinguins, tudo viveria tranquilamente, né, vive tranquilamente do lado de fora. Mais alguma pergunta, gente? Uhum. Não? não. Não? Tá. Eu tenho uma para vocês. Tá? É, um peixe que vive no mar, então lá na água salgada, né? Outro peixe vive no rio, então na água doce. Como que ficaria esse peixe de água doce se eu pegasse ele ali do rio e jogasse num aquário de água salgada? Será que ele conseguiria sobreviver ali? Eu acho que não. Não. E se eu pegar uma estrela do mar e jogar num aquário normal? Vocês acham que ele vai sobreviver? Não. Não. Também acho que não. Vocês sabem por quê? Por quê? Por quê? O que eu falei da concentração de Sais. sais, tá? Então não é só isso, né? Se eu puxar um peixe lá das profundezas, um peixe abissal, tá? Para a superfície. Vocês sabem, né? Que vocês têm certeza que vocês já aprenderam isso também em geografia, que quanto maior a profundidade do mar, maior é a pressão da água, certo? Ok? Se eu estou em alta profundidade, tá? A pressão que é exercida pela água sobre o meu corpo vai ter que ser igual ou equivalente de dentro do meu corpo para fora, porque senão meus órgãos seriam esmagados, concordam comigo? Então, lá nas grandes profundezas, tá, a mesma pressão da água sobre o corpo daqueles peixes é feito de dentro dos órgãos deles para fora, para que eles não fiquem esmagados. Tá? O que acontece se eu puxar um peixe daqueles para a superfície, para o Vai raso? explodir. Vai explodir, né? Porque a pressão, né, de dentro vai ser maior do que a pressão de fora, tá? Funciona do mesmo jeito essa questão da salinidade. É claro que não vai explodir o peixe por causa da salinidade, mas funciona da mesma forma. Então, os peixes marinhos estão acostumados a ter o seu corpo funcionando naquela taxa de sal,
Se eu colocar ele na água doce, o corpo dele não vai funcionar da mesma maneira, porque ele está acostumado com uma concentração mais elevada de sal. A mesma coisa acontece ao inverso. O peixe de água doce não vai conseguir viver na água salgada porque ele está acostumado com pouco sal. E aí ele vai ter que, né, pôr isso para fora, porque a água vai ter muito sal para entrar no corpo dele. Tá? Então, eles não conseguem. Mas existem algumas exceções. Tá? Existem peixes que vivem no mar e que, na época da reprodução, eles vão para o rio para desovar, para soltar suas ovas. Né? Um exemplo é o salmão. E é nessa época, né, que se chama, esse evento se chama piracema. Tá? Eles falam que é um fenômeno, né, o fenômeno da piracema. Né? Nessa época, havia muitos pescadores. Hoje em dia é proibida a pesca na época de reprodução. É um fator ambiental também importantíssimo, né, porque estava levando à extinção. Então, as fêmeas, quando sobem ao rio, né, do mar para o rio, elas sobem saltando, né, porque é contra a correnteza. Né? E aí, quando elas saltavam, elas eram pescadas. Não chegava nem a desovar muitas vezes. E com isso começou a diminuir demais o número de seres vivos. Né? E aí foi proibido, tá? Essa pesca. Hoje em dia, se restabeleceu o número, né, de animais, graças a Deus, mas porque foi proibida essa pesca. Né? Mas ela não vive lá, ela sobe o rio, bota os seus ovos lá e volta. E aí, quando os peixinhos nascem, eles vão descendo, são levados pela correnteza do mar. Bem legal isso, né? Sim. Sim. Eu também acho. Bom, a tarefa de vocês está na página 182, certo? Vocês têm aqui na página 182 uma tabela, tá? Onde vocês vão colocar nomes dos seres vivos aquáticos. Procura nomes diferentes, né, gente? Vai pegar tartaruga, né? Crocodilo. Pegam algumas coisas diferentes, assim, interessantes, tá? E aí vocês vão colocar o nome do animal e o que ele come. Pode fazer aqui na própria tabela da apostila, tá? Por favor, gente, aqui do lado da onde está escrito interagindo, coloca o nome, o número e a série de vocês. Tá? Para já sair na foto. Porque cada vez que vocês mandam para mim uma foto, é uma tortura para achar de quem é. E aí eu acabo não achando muitas vezes e tenho que perguntar de novo. Então já escreve aqui do lado o nome, o número e a série de vocês. Posso fazer uma tabela dessa no Word? Posso digitar? Pode. Tá bom? Pode fazer digitado. Se eu fizer no Word, posso colocar mais do que o que tem aqui? Pode encher uma folha sulfite se vocês quiserem. Ok? Se eu fizer no computador, eu posso colocar imagem? Pode. Vocês podem tudo. Tá? Eu não tenho como fazer digitado, no celular não dá, né? Eu não tenho internet para pesquisar imagem. Tudo bem, a tarefa é fazer a da apostila, ok? Se tiver mais que isso, perfeito. Melhor ainda, é mais conhecimento. Tá? Terminou de fazer na própria apostila, tira uma foto, manda para mim. Terminou de fazer no seu computador, pode mandar também a foto para mim ou enviar para mim no e-mail. Ok? Só peço que se enviar por e-mail, me avisa no WhatsApp. Professora, acabei de mandar para o seu e-mail.
E na folha que vocês fizerem, se fizer no computador, também coloca nome, número e série. E, se possível, escreve lá, atividade da semana de 22 a 26 de junho. E coloca o título, Biociclos Marinhos e de Água Doce, que é para ficar uma coisa organizadinha, bonitinha, um documento de vocês. Tá bom? Sim. Difícil a tarefa? Não. Bem facinho, né, a tarefa dessa semana. Uhum. Tá bom? Tá. A chamadinha, Arthur, Número 2. Gabi Máximo, Número 9. Gustavo Souza, Número 11. Gabriel Dourado, Número 8. Vitor Amorim, Presente. número 24. 24. Isaac, Número 12. Luan Número 14. e Pamela. Pamela caiu. Oxi. Vamos esperar ver se ela volta. Alguma pergunta, gente? Sobre esse assunto? Não? Não. Não? Tá. Então, quem deve lição, tá? Faz para me entregar. Lembrando que a lição da semana passada não precisa só mandar a foto. Gente que ainda não mandou do cartaz, tira uma foto segurando o seu cartazinho, tá bom? Para mim. Lembra que tem que mandar para a professora de inglês também, tá? Não é só para mim, eu não sei como vocês estão mandando para ela, mas mandar para ela também a atividade, tá? E não deixem acumular tarefas, tá? A aula de hoje tem ciências? Vocês têm mais alguma aula online hoje? Não. Não. Então, bora fazer ciências. Já faz, fica livre. E aí começa outra disciplina que vocês têm, sabe que o professor está ali para tirar dúvida. Oi, professor. Oi. Pamela, qual o seu número? 19. 19. Marquei. Ok, gente? Ok? Sim. Sim. Então, uma ótima semana para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me procuram no WhatsApp, como sempre, tá? Que eu respondo vocês. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Tá? E na próxima terça-feira, no mesmo horário, aula aqui de novo, aí já com a apostila do segundo bimestre, tá bom? Ok? Professora, Oi. eu fiz a lição da EE, as duas. Tira a foto, manda para mim, Isaac. Tá bom? Mas é de matemática, não é de ciências. Não é de ciências? Ciências você ainda não recebeu, né? Eu vou- recebi, é que Ah, eu tinha muita prova para fazer, Ah. e eu tá bom, acabei fazendo. tá bom. Vai fazendo e manda, quando você fizer, você manda para mim, tá bom? Tá. Essa aqui você consegue fazer, né, Isaac? Que é só colocar o nome dos bichinhos e o que eles comem, Tá, tá bom? Do que Ok. vive no mar e nos Tá. rios, tá bom? tá, Tenta bom. fazer essa daí, tá? tá. Então tá bom. Gente, um beijo para vocês, tá? Obrigada por terem vindo mais uma vez. E a gente se vê na semana que vem de novo, tá bom? Tá bom. Um beijo. Tchau para vocês, pessoal. Beijinho. Tchau. Tchau.